Alter Rebbe está nos falando sobre o conteúdo espiritual elevado do dia do Shabat, sobre o serviço espiritual de cada um de nós a ser realizado no dia do Shabat, os efeitos especiais que são obtidos no dia do Shabat. Sobre isso ele está explicando nesse mamar, nesse discurso racídico proferido por ele, mais tarde transcrito também. Continua Alter Rebbe nos dizendo, nós vimos já que o serviço espiritual do dia do Shabat é algo muito elevado e consiste em realá mimata lemala, na linguagem cabalística, em elevação de baixo para cima. Enquanto que nos dias de semana nós procuramos atrair revelação divina, atrair e trazer fluxo de energia divina de cima, das alturas espirituais, das alturas celestiais, trazer isso para o mundo material, o mundo terrestre que se revela aqui. Já o nosso, então isso é um trabalho, é um empenho, trazer espiritualidade para dentro da matéria, não é uma coisa simples, isso é um trabalho que exige esforço, que requer muito empenho da nossa parte, mas no dia do Shabat não há esse trabalho. No dia do Shabat, cabalisticamente falando, o mundo sofre uma elevação, o mundo todo. É claro que quem está alinhado espiritualmente percebe e vivencia essa elevação de forma mais intensa, e para outros isso pode passar desapercebido. Porém, de acordo com o que é explicado na Kabbalah, todos os mundos, todo o universo, todas as criaturas sofrem uma elevação no dia do Shabat. E, portanto, o nosso serviço espiritual no dia do Shabat, das nossas almas, também consiste em uma elevação. Elevar de baixo para cima. E isso também significa que tudo aquilo que foi acumulado nos 6 dias de semana, no nosso trabalho e serviço espiritual, tudo aquilo que nós conseguimos produzir e realizar, atraindo energia divina para dentro da matéria, resgatando faíscas divinas que se encontram escondidas, ocultas na matéria, tudo isso é elevado no dia do Shabat. Portanto, o dia do Shabat consiste o serviço espiritual no dia do Shabat não é o de trabalhar, se empenhar para trazer, atrair, mas sim elevar aquilo que foi produzido, que foi realizado nos dias da semana. Em outras palavras, não só a pessoa eleva aquilo que ela fez e produziu na sua atuação durante a semana, mas a própria pessoa se eleva. Isso está relacionado com a alma adicional, a espiritualidade extra que é concedida no dia do Shabat. Agora analisa e se aprofunda o Alter Rebbe e nos diz: "En davar sheyarad lemata ole lemala ad shenotnim lo koach ve'oz milmala leha'aloto." Porém, aqui existe uma questão, existe um problema, um impedimento baseado numa regra. Essa regra diz que nada que desceu para baixo, que foi colocado abaixo, nada que desceu para baixo consegue subir, se elevar para cima, a não ser que lhe seja concedida uma força e um poder de cima, a fim de elevá-lo. Então, algo, e esse algo ou alguém, pode ser uma criatura, um ser humano, etc., uma alma de um ser humano, tudo aquilo que desceu do campo espiritual, do campo elevado, celestial, aquilo que desceu para o campo terrestre, só pode voltar a se elevar, só é capaz de subir novamente, somente quando lhe é concedida uma força especial, um poder especial de cima, possibilitando que ele se eleve. Então, aquilo que desceu ou caiu aqui, para poder se elevar de novo, como se diz, tem coisas que se fala que descem de elevador, mas para subir tem que subir de escada. Mas aqui nem de escada, para poder subir é necessário um poder, uma colher de chá, é necessário que nos estendam a mão de cima, dando poder para realizar essa elevação, para promover essa subida.
Uma vez que no momento que descemos, caímos aqui embaixo, nós estamos um pouco presos e vinculados ao campo mundano, ao campo terrestre. Então, já que o serviço espiritual nosso no dia do Shabat consiste em nos elevar em direção à nossa fonte raiz, uma conexão mais profunda com a divindade mais elevada, né? Seja no dia do Shabat, o objetivo do dia do Shabat é que a pessoa se desvincule, se desprenda do plano terrestre materialista do campo físico e se eleve, transcenda o mundo. Nós, de fato, como se diz, pés no chão. A gente continua com os pés no chão, a gente continua no mundo terrestre mesmo no dia do Shabat, mas a ideia do Shabat é que a pessoa se eleve, se desprenda do materialismo, se desvincule apenas do campo físico e corpóreo, a tal ponto que no Shabat a pessoa sinta prazer e deleite com espiritualidade, com a divindade. Como nós falamos, assim fala o profeta As Titanaga Lavai, que no dia do Shabat a pessoa pode sentir prazer com Deus. Porém, baseado nessa regra que nós falamos, que nada é capaz de se elevar, uma vez que já desceu e baixou de nível e ficou associado e um pouco preso ao campo inferior, então não consegue se elevar novamente, não consegue subir, a não ser que lhe seja concedida uma força especial de cima que possibilite essa ascensão. O mesmo se aplica também no nosso contexto. Uma vez, depois que a Neshama yarda lemata l'olam hazeh, depois que a nossa alma já desceu para esse mundo terrestre, já foi investida num corpo físico, então não é possível produzir uma elevação da alma, fazer com que ela recupere o seu nível elevado, que ela suba por força própria, ela sozinha, uma vez que ela já está aqui, agora, como se diz, corpo e alma, não é? A alma não está sozinha, ela está revestida num corpo físico, e esse corpo físico nos prende ao plano terrestre, não é? Então a alma sozinha não consegue se elevar pelas suas forças próprias, ela não consegue aspirar uma elevação, uma ascensão para a luz divina, mesmo essa luz divina intensa que brilha no dia do Shabat, essa revelação divina especial presente no dia do Shabat, que é uma luz muito elevada. Por isso a alma ela necessita de uma força adicional, de um poder extra para poder realizar essa elevação, essa ascensão, para que ela possa aproveitar essa revelação do dia do Shabat e ter essa ascensão, essa elevação, ela precisa de uma força, de uma energia especial. Então, aqui nos explica o Alter Rebbe, esse é o significado também de uma liturgia especial que nós temos logo no início, na chegada do Shabat. Conforme ele nos explica, Ve'alze nitkan inyan Kabbalat Shabbat. Isso, e para tanto, foi instituída a cerimônia de Kabbalat Shabbat. Kabbalat Shabbat significa recepcionar o Shabbat. Quando nós recitamos alguns salmos preparatórios e depois nós entoamos uma poesia especial, um cântico poético que foi instituído pelos cabalistas contemporâneos do Arizal e do grupo do Arizal, o famoso Lecha Dodi, que é de origem, de autoria de Rav Shlomo Alkebatz, que fazia parte do grupo dos cabalistas de Safed 500 anos atrás. E o que significa isso, nos diz o Alter Rebbe, vamos de encontro ao meu amado. Ou seja, assim fala a comunidade de Israel, Knesset Israel, vamos de encontro ao meu amado Dodi, aqui Dod, não é meu tio, mas Dodi da palavra Yedid, meu amado, meu querido. E com que intuito nós saímos de encontro a ele para recepcioná-lo? Para que assim ele nos conceda, para que assim recebamos um lampejo, um brilho, uma iluminação de cima, likrat kalá, para podermos ir de encontro à noiva. Tudo isso numa linguagem metafórica que já vamos explicar. Então, aqui o querido, o amado,
ele vem de encontro à noiva. Quem é a noiva? A comunidade de Israel, que está prestes a receber o Shabat, Kedei. Então, por que se dá esse movimento, essa aproximação? Lechadodi. Venha, meu amado, vamos de encontro ao meu amado. De Krat Kala, que ele venha de encontro à noiva, a noiva somos nós. Kedei shepnei Shabbat nekabla, para que a gente possa dessa maneira recepcionar o Shabbat. Recepcionar, receber a face e o semblante do Shabbat. Então isso nós já encontramos nos nossos sábios, isso se encontra já no Talmud, e foi mais enfatizado esse conceito de receber, recepcionar o Shabat, e isso foi mais enfatizado, e esse cerimonial foi institucionalizado da forma que nós conhecemos hoje, com a recitação dos salmos, dos cânticos, da poesia do Lechadodi. Então assim instituíram os nossos sábios que antes da chegada do Shabat e logo no início do Shabat, para recepcioná-lo, que a pessoa recepcione, mesmo que ao pôr do sol, ao entardecer, já entra o Shabat, mas que não apenas ele entre e venha, que a gente se prepare para recebê-lo, que a gente vá recepcioná-lo. E nisso consiste a reza e a cerimônia de Kabbalat Shabbat, né? Que ela abre os serviços do início do Shabbat, os serviços litúrgicos de oração. O significado profundo, então isso já consta no Talmud, mas o significado mais profundo e místico desse cerimonial de recepcionar o Shabbat, então está ligado a isso que nós falamos, uma vez que cabe a nós se elevar no dia do Shabat, como o mundo todo se eleva, e poder captar, para poder absorver essa luz especial presente nesse dia. Mas nós não temos força suficiente para nos elevarmos sozinhos por si só, é necessário uma ajuda de cima, que de cima, de certa forma, nos puxem, nos atraiam para cima. Então, que deixe o clube na Israel leitalot mimadregatam, para que o povo de Israel consiga se elevar acima do seu nível normal, convencional de espiritualidade, de forma que estejam aptos para incorporar dentro da sua alma, na sua espiritualidade, o Shabbat, com toda a sua revelação intensa, com toda a elevação espiritual que ocorre nesse dia. Então, isso representa aquilo que nós falamos na linguagem cabalística de Realá Lemala, de uma elevação de baixo para cima. Ou seja, aqui significa essa elevação poder absorver, sentir e vivenciar a luz divina do Shabat, não só comer bem no Shabat ou descansar no Shabat, mas mais do que isso, poder captar a espiritualidade presente no dia do Shabat, a revelação divina especial presente nesse dia. E essa revelação é uma revelação muito elevada que transcende completamente aquilo que as criaturas comportam. Isso é algo transcendental, uma luz muito elevada. Por isso, para possibilitar que a gente tenha algum acesso a essa revelação, nós precisamos de uma força especial que vem de cima. Para isso nós recitamos o Lechadodi na prece de recebimento, recepcionar o Shabat, que no Lechadodi, como diz a poesia, nós temos dois aspectos. Primeiro nós dizemos Lechadodi likrat kala, vamos ao nosso amado e que venha o nosso amado a nós, que ele venha de encontro à noiva, nós somos a noiva, o amado é Deus. Pnei Shabbat nekabla, o segundo aspecto, para que nós possamos recepcionar devidamente o Shabat, captar a luz do Shabat. Então, esse Lechadodi likrat kala, o amado, o querido que vem de encontro à noiva, isso significa as forças que Deus nos concede de cima para podermos absorver e incorporar a energia espiritual presente no dia do Shabat. Então, antes de tudo, é necessário que o querido, que o amado, que é Deus, que ele venha de encontro à noiva, que é a comunidade de Israel. E somente depois, e essa vinda do querido, do amado de Deus ao nosso encontro significa essa força espiritual, especial, adicional, que ele nos concede, e apenas então, depois disso, a noiva, ela pode lekabel pnei Shabbat nekabla, ela está habilitada a receber e recepcionar o Shabbat, ou seja, captar essa luz divina especial presente nesse dia.